Olá, assinante do Band News, eu sou o Sérgio Aibe e está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, o setor de confecção, o setor de moda e o setor têxtil. E para falar destes temas está conosco Michel Sarkis, presidente da Imbrands. Sarkis, é um prazer recebê-lo no Giro Business. Você como CEO, como presidente da Imbrands, uma empresa constituída em 2008, que vem promovendo a consolidação do segmento de moda no país, transformando 27 CNPJs em apenas um, e assim ganhando eficiência e ganhando escala. Hoje, presente em 27 estados, com mais de 5 mil pontos de venda. Assim, eu apresento a Imbrands e a sua credencial para estar presente no Giro Business. Muito bem-vindo. Sérgio, prazer é todo meu estar aqui com você e com os assinantes da Band News. Constituído por mais de 30 mil empresas formais, o setor têxtil e de confecção é de fato um setor importante para a economia nacional, sendo o segundo setor da indústria de transformação que mais gera emprego no país. Além disso, olhando pontualmente dentro de um contexto global, tem uma representatividade de 9%. Vou chamar a reportagem que fala mais a respeito para a gente poder discutir sobre o setor. Ao redor do mundo, a indústria têxtil e de confecções movimenta 650 bilhões de dólares todos os anos. A fatia do Brasil é de 60 bilhões de dólares, uma participação de cerca de 9%. São aproximadamente 30 mil empresas formais em todo o país. Elas geram 1.700.000 empregos diretos, o equivalente a 3,7% do total de empregos formais no país. O setor é o segundo maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas. Sarkis, dentro desse contexto, dada a relevância desse setor, quais são os gargalos que vocês encontram no dia a dia e de que forma vocês vêm trabalhando para revertê-los? Acho que são alguns gargalos relevantes para que a gente consiga ter uma indústria mais pujante no Brasil. O primeiro deles é o gargalo da competitividade. A indústria acabou sofrendo uma competição com outros países que fizeram escolhas avançando em temas relevantes como formação de gente, como a carga tributária, como incentivo ao desenvolvimento, investimentos em cima da indústria, que fizeram com que o país tivesse perdido espaço em relação ao que poderia estar crescendo a indústria têxtil. Então a gente viu uma situação lentamente de redução da atividade industrial, fez com que a gente tivesse hoje ter que buscar parceiros internacionais para poder fornecer a quantidade de produtos que a gente precisa oferecer. Segunda questão é a questão tributária. Eu acho que isso já é lugar comum no Brasil. A gente tem uma carga que no encadeamento da sua sequência ela é uma questão relevante, porque ela vai desde o setor produtivo até o comércio, sofrendo inúmeras inserções de carga tributária. E também os encargos sobre mão de obra, que embora o governo tenha feito algumas ações específicas de desoneração, o nosso setor foi um setor agraciado com essa medida, mas ainda existe uma relação bastante desigual com outros países que ainda tem uma questão muito mais, vamos dizer, competitiva nesse setor. Pirataria é outra questão relevante. A gente, de fato, tem o mercado se cuida de se ajustar em relação às oportunidades. Então, tem gente de todo lado fabricando coisas, produzindo coisas de forma pirata. Então, esse é um outro quesito relevante. E a questão de incentivo a investimento, né? A gente precisa ter mais fomento na indústria e a gente ter capacidade de desenvolver, comprar maquinário, investir em gente, formar pessoas, para que a gente consiga ter uma indústria de fato competitiva no Brasil. Sarkis, analisando esses gargalos, esses pontos importantes que você mencionou, se percebe a baixa competitividade e, por consequência, a baixa penetração, isso considerando o setor têxtil e o setor de confecção, do qual o Brasil detém uma participação de apenas 9%. Qual é a perspectiva para 2014 com relação à reversão e ao aumento da participação, se é que ela de fato poderá ocorrer? Olha, Sérgio, é muito difícil você ver uma mudança muito rápida numa questão muito infraestrutural como é essa, né? A própria diminuição da atividade fabril, até que as empresas, se tivessem uma série de movimentos em direção à competitividade brasileira, até que as empresas voltassem a se recompor
enquanto atividade, contratassem pessoas, fizessem seus investimentos, comprassem maquinário, voltasse a ter um processo de produção, isso toma algum tempo. Eu não vejo muita diferença para 2014. É um cenário também que o ano, existe uma série de fatores representativos no ano, é um ano eleitoral, um ano em que, obviamente, isso tem um impacto na agenda governamental relevante, e também é um ano que tem uma série de eventos que trazem a atenção para outros caminhos que não necessariamente o caminho da atividade produtiva. Então, não vejo muita diferença para 2014 em relação ao que a gente viu em 2013, não. Importante você estar pontuando essa perspectiva, porque o mercado se pergunta em diversos setores da economia quais são as projeções e as previsões, e você acaba de relatar com relação ao setor têxtil e de confecções. Isso na companhia de Sarkis, que é presidente da Inbrands, está conosco para falar de confecções e também do varejo da moda nacional. Sarkis, que continuará conosco, amanhã pontualmente comentará sobre os canais e a sua representatividade para o desenvolvimento do setor.